Quer aprender o passo a passo de como investir com consórcio? Fica até o final, porque nesse vídeo eu cheguei a desenhar todas as etapas para que você entenda de forma detalhada como que funciona esses investimentos. Conforme eu comentei anteriormente, eu cheguei a desenhar e eu vou apresentar para vocês um slide onde eu mostro exatamente as etapas. Eu resolvi fazer isso porque muitas vezes quando eu falo através de números, faço as contas, muitas pessoas se perdem. Então eu tentei simplificar um pouco para que você entenda a lógica dos investimentos com consórcio. Bom, e agora que vocês estão vendo minha tela, antes de começar a falar sobre os investimentos, eu queria traduzir um pouco desse desenho. Foi a forma mais didática que eu encontrei de fazer você entender um pouco mais sobre como funcionam os investimentos com consórcio. Se a gente olhar aqui a coluna, onde tem cota 1, cota 2, 3, 4, 5, eu estou me referindo às cotas que uma pessoa começa. Então, quem me acompanha há mais tempo sabe que a estratégia em geral é a gente comprar várias cotas pequenas, a gente pulverizar a nossa probabilidade de contemplação justamente para a gente ter mais chances do efeito que eu vou explicar para vocês a seguir. Além disso, na parte de cima aqui nessa linha, tem o número de meses que vão passando. Então, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro, depois pula para o 20º, o 40º e assim até chegar em 216 meses, que é o prazo total do consórcio que eu estou usando como exemplo aqui para vocês. Então, conforme vocês podem ver, a ideia é que a gente contrate 5 cotas, segundo esse exemplo, e a cada mês vai pagando. E aí chega justamente no 20º mês e uma dessas cotas é contemplada. Então, para quem já acompanhou algum vídeo anterior, sabe que eu separo os investimentos em consórcio de acordo com o tempo da contemplação, ou seja, quando essa cota foi contemplada, em 3 etapas. A primeira etapa, que é o primeiro terço, que vai até mais ou menos o mês 60. A segunda etapa, que vai do mês 60 até o 120. E a terceira etapa, que se encerra mais ou menos no mês 180. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te explicar até o final. Então vamos supor que sua cota foi contemplada no 20º mês. Isso significa que você vai conseguir vendê-la com um lucro tão grande que vai aproximadamente dobrar tudo que você gastou nessa cota. E aí você vai ter dinheiro suficiente para fazer 2 cotas. E perceba que você tinha começado com 5 cotas, normalmente 5 cotas de R$ 100.000. E agora você já passou para 6 cotas, e aí você já tem 600 mil de crédito. Mais o reajuste que já teve das cartas anteriores. Ou seja, você tem mais de R$ 600.000 de crédito já nesse momento. E aí vamos supor que depois de 20 meses, mais uma carta seja contemplada. No mês 40 ou no 40º mês, a gente ainda tem um baita lucro, suficiente para comprar mais 2 cartas. E nesse momento, esse ciclo continua dessa forma. Perceba que tem um quadrado vermelho justamente no mês 60, que é aí que se encerra a primeira etapa e começa a segunda etapa. Por quê? Na primeira etapa faz muito sentido a gente vender esse crédito para uma pessoa que quer comprar imediatamente o imóvel. Então a gente trabalha como se fosse um banco, a gente vai construindo crédito e conforme essas cartas vão contemplando, a gente vai vendendo. Só que chega um momento que a gente já pagou muitas parcelas e já não faz mais sentido vender para outra pessoa, porque ela não vai querer dar uma entrada tão alta a ponto de te pagar a carta mais um lucro. Então já começa a ficar inviável a venda. E aí a gente vai para o segundo momento, que é quando a gente começa a investir em imóveis como uma opção. Então, a partir desse momento, entre o mês 60 e o 120, a gente tem acesso a um crédito muito barato. A gente não consegue vender porque já pagou um percentual razoável, mas ainda assim, para compra de imóveis é um crédito muito barato. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma cota contemplada no mês 80. Significa que você vai ter pago mais ou menos um terço do crédito. Então, imagine um imóvel de R$ 200.000, por exemplo, e você pagou aproximadamente R$ 65.000. Ou seja, você vai comprar um imóvel tendo gasto só 65 mil, a partir desse momento o inquilino vai te pagar as parcelas e você poderá fazer novas cartas e assim seguir
um novo ciclo virtuoso. E aí você pode me perguntar o seguinte: poxa, mas tem alguma coisa errada, porque no mês 80 já passou mais de um terço do período. E você está certo. Só que com os reajustes que a carta vai tendo, essa porcentagem que você vai pagando sempre fica menor. Por exemplo, vamos supor que no primeiro ano você pagou mais ou menos R$ 600 por mês por uma carta de R$ 100.000. Significa que depois de um ano você vai ter pago R$ 7.200. Só que, ao fim desse ano, a carta recebe 6% de reajuste. Vamos supor que a inflação esteja em 6%. Então, aquele crédito que era de R$ 100.000, ele passa a ser de R$ 106.000. E aí, esse ciclo continua. Por isso que não é necessariamente o percentual do tempo que representa o quanto você pagou da carta. Isso é muito importante e essa é uma das grandes vantagens. Muita gente acha que só ganha dinheiro quem contempla cedo, mas na verdade não. Se você contemplar cedo, você tem um baita lucro. Se você contemplar no meio, você consegue comprar imóveis com uma baita oportunidade. E agora, se você contempla no final, você recebe todo o seu dinheiro com os reajustes da inflação. Então, em cenário algum, você perde dinheiro, apenas se você cancelar a cota e não conseguir pagar mais. Por isso que eu nunca recomendo que você pague ou compre cotas em um valor que te deixe inseguro financeiramente. Isso pode representar um passo maior do que a perna e aí sim você vai perder dinheiro. Mas continuando aqui, eu estou fazendo uma simulação de que se a gente tivesse já reposto as cartas conforme a gente foi contemplando no começo, percebam que essa carta aqui contemplada embaixo do mês 120, na verdade ela não está no mês 120, porque ela foi comprada depois de 40 meses. Então, na verdade, ela está numa fase anterior. Então, como ela foi reposta, ela está numa condição melhor. E assim acontece com todas as cartas. Toda troca de carta que a gente faz, se a gente colocar duas cartas no lugar, a gente aumenta a nossa probabilidade e coloca cartas que estão na primeira etapa novamente, aumentando novamente o nosso lucro. Um ponto importante que eu queria mostrar para vocês é que eu coloquei uma marcação aqui no mês 180. O que acontece? Muita gente tem medo de ser a última pessoa a ser contemplada. Só que, na prática, se você pega um grupo bom, isso não acontece, porque todas as contemplações acontecem antes de acabar o período total. Então, o que na prática acaba acontecendo é que o pior cenário, que é ser o último a ser contemplado, não acontece e isso consegue ter antecipado em vários meses. Então, aquele medo que as pessoas têm, na verdade, não se concretiza. Então, vamos supor que você seja o último de fato a ser contemplado, lá por volta do mês 180. Isso significa que, por 36 meses, ainda o inquilino vai te ajudar a pagar o imóvel que você comprou. Sem contar que você não vai ter pago por todo o valor, da carta, justamente porque tiveram os reajustes. Então você vai ter pago menos do que vai receber de crédito. Então isso acaba fazendo como que, em qualquer cenário, você construiu o patrimônio de uma forma consistente e não ficou exposto a perder dinheiro, como acontece em muitos casos com as ações. Se você quiser entender um pouco mais sobre como funciona essa dinâmica de investimento com consórcio, eu tenho um aulão onde eu vou te ensinar o passo a passo como investir com consórcio. Eu vou deixar aqui na descrição. Se esse vídeo está sendo útil para você e está te agregando conhecimento, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário para eu saber que você gostou. Resumindo então, o que a gente tinha começado com 5 cartas, no final de alguns anos a gente vai ter um número maior de cartas. Se a gente olhar aqui, por exemplo, no mês 80, a gente já vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 cartas, justamente por conta dessa reposição em maior número. Além disso, a gente já vai ter colocado no bolso a venda de 3 cartas. E reforço, aqui não é uma promessa de contemplação, mas sim eu estou simulando um cenário que acontece em grupos bons. E aí você pode me perguntar, poxa, mas o que é um grupo bom? Um grupo bom para investimentos dessa forma é um grupo que favoreça a probabilidade de você contemplar cedo.
Porque se você está num grupo, por exemplo, com 3.000 pessoas que só tem um sorteio por mês, significa que provavelmente todas as suas cartas serão contempladas no final, porque a chance de ser contemplado no sorteio é muito baixa. Então, por isso que a gente usa grupos que têm menos participantes. São grupos pequenos e com o máximo de contemplações possíveis. Isso acaba favorecendo a nossa probabilidade e fazendo com que a gente consiga fazer os primeiros giros mais rápido. Além disso, quanto mais cartas a pessoa consegue adquirir, por isso que a gente pulveriza, maiores as chances de começar esse ciclo virtuoso. Por isso a gente sempre recomenda que você faça o máximo de cartas possível de acordo com a sua capacidade financeira e evite dar um passo maior do que a perna. Outro ponto importante é que muita gente fala o seguinte: poxa, mas como que eu começo a sair dessa estrutura? Porque eu não quero ficar aumentando minhas cartas para sempre. E não tem problema, você está certo quanto a isso. Basta que você pare de recomprar as cartas e, conforme for comprando os imóveis, você tem a possibilidade de fazer a quitação dessas parcelas, tirando a taxa administrativa. Esse é um processo que eu ensino num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é a quitação do consórcio com desconto da taxa administrativa. Mas, de qualquer forma, perceba que esse não é um investimento de curto prazo. A gente está falando de um planejamento de médio a longo prazo. Não te dá trabalho com relação a analisar as ações, ficar estudando o mercado, porque basta que você pague as parcelas em dia e você consegue focar no seu trabalho para conseguir cada vez comprar mais cotas. E a hora que for o momento de você usufruir desse patrimônio, você consegue sair da estrutura sem grandes dificuldades. E um último ponto muito importante é que a venda de carta contemplada, se for feita em até R$ 35.000, tem isenção de imposto de renda. Esse é mais um motivo pelo qual a gente incentiva você a fazer várias cartas pequenas para que consiga fazer a venda sem imposto de renda. E aí, quando a gente compara o cenário com uma renda fixa, por exemplo, a gente consegue ter um resultado muito melhor, tendo muito menos trabalho. Porém, a gente não tem liquidez total do valor. Se você quiser vender a carta a qualquer momento, você não consegue, porque você precisa ter ela contemplada em boas condições. Por isso também que eu entendo que os consórcios são uma forma de você diversificar o seu portfólio de investimentos. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.